Existem diversas formas de a gente fazer uma extração de um dente de algum modelo e fazer um provisório para que a gente possa imprimir e capturar em boca, às vezes, numa extração, para colocação do implante e um provisório imediato. Existem várias formas de se fazer isso. Mas eu vejo que o pessoal vai fazendo e não fica assim de uma forma bem legal, ou a gente modifica muito o formato dos dentes adjacentes. E também o alvéolo que a gente cria é um alvéolo que não fica tão elegante, não fica tão parecido com o que vai acontecer na hora que a gente vai fazer a extração. Eu vou mostrar para vocês uma forma de fazer isso que fique o mais próximo possível dos dentes que existem e fazer um provisório que tenha o formato do perfil de emergência também mais próximo do dente que a gente vai fazer e que vai usar para capturar o dente após uma extração e a colocação de um pilar e um dente que fique imediato logo após essa extração. Fica até o final desse vídeo e eu vou te explicar tudo certinho como. Bom, pessoal, a ideia desse vídeo então é mostrar uma forma de a gente fazer a extração de um dente de um modelo que foi escaneado e depois disso eu utilizar esse dente para fazer um provisório que tem um formato mais próximo de um alvéolo dentário pós-extração. Existem várias formas da gente fazer isso, mas a forma como eu vou mostrar para vocês é uma forma que a gente cuida muito dos detalhes, das proximais e que os dentes adjacentes fiquem mais próximos de como eles seriam. Tem algumas coisas que a gente tem que entender e tem alguns comandos que são importantes para a gente fazer isso. Dois comandos que são bem legais e que a gente fala pouco são os comandos que a gente chama de Optimize Boundary e Smooth a Boundary. O que são esses comandos? Eles melhoram as bordas dos nossos arquivos, das malhas dos nossos arquivos, para que a gente possa ter menos problemas na hora de realizar outros comandos. Mas eu vou explicar para vocês. O que seria Optimize a Boundary? É uma ferramenta que ajusta e reorganiza os vértices da borda da seleção para deixar mais regular, limpa e uma topologia mais consistente. Ou seja, ele tira aquelas malhas ou pedaços de malha que a gente escaneia às vezes ou na hora de recortar sobram e aquilo atrapalha às vezes para a gente fazer alguns comandos quando a gente vai fazer dente, quando a gente vai fazer modelo, enfim, em vários momentos. A outra ferramenta que a gente chama de Smooth a Boundary, que é o quê? Ela suaviza a forma da borda da seleção, deixando mais curva e contínua, sem ângulos agudos. Ou seja, na prática, o Smooth a Boundary, ele faz com que aquela borda, quando a gente tem lá na malha triângulos, então ela fica toda triangular, cheio de pontas, a borda na nossa malha. O que essa Smooth a Boundary faz? Ele faz um remesh naquela borda, né? Então ele não fala isso na hora que vai explicar o comando, mas a gente olha que acontece isso. Ele faz um remesh, ou seja, ele aumenta o número de triângulos e faz um recorte mais reto, para aquela borda, para a borda daquela malha ficar mais retinha, mais lisa e ser mais fácil da gente trabalhar. Então isso é importante a gente entender antes da gente começar. Vou mostrar aqui na tela como que a gente vai fazer isso e quantas vezes a gente vai usar esse Smooth a Boundary ou Optimize a Boundary. Uma coisa importante para entender também, para facilitar o nosso desenho, no dia a dia de vocês quando vocês estão desenhando, é que esses dois comandos têm dois atalhos de teclado. O atalho de teclado do Optimize a Boundary é a letra O do teclado e o Smooth a Boundary é a tecla B do teclado. Então é bem interessante, a gente utiliza esse atalho do teclado para que a gente não tenha que dar tantos cliques. Esse atalho ele nos facilita muito na hora que a gente está fazendo esse tipo de trabalho, né? Extração ou fazendo modelos, enfim. Então vamos lá, vou explicar para vocês como que é isso. Eu peguei um modelo que foi escaneado, daqueles modelos articulados comuns, não é nem de uma pessoa, é de um articulador, aqueles articuladores que a gente trabalha para os alunos da faculdade, para eles fazerem preparos, enfim. Eu escaneei a maxila dele e o que eu quero fazer? Eu quero fazer a extração de um dente. Eu vou pegar aqui um pré-molar. O pré-molar tem algumas particularidades, ele está próximo de um outro pré, ele está próximo de um molar, e essas proximais elas mudam. Como que a gente tem que trabalhá-las para que a gente possa fazê-las ficar mais próximo de como que é o dente. Porque se a gente olhar lateralmente, a gente não consegue escanear a proximal desses dentes. Então vamos lá, vou começar. O começo sempre a gente fazer essa extração seria a gente, com a aba Select, selecionar o dente aqui. Mas antes disso, eu já quero deixar uma duplicação desse nosso modelo. Vou abrir a aba de Objective Browser para ter ele aqui e eu vou duplicar inicialmente, porque se a gente precisar por algum motivo, ele vai estar aqui. Duplicado, então vou botar aqui, inicial, duplicado. Que daí a gente tem, porque o que nós vamos fazer nesse primeiro momento aqui? A gente vai extrair o dente, né? Vai separar o dente do nosso modelo
e eu tenho um modelo inicial para que ele fique aqui. Claro, que se eu quisesse eu posso importar novamente, porque esse é o modelo inicial, mas só para a gente não ter que sair aqui do layout do Mesh Mixer e ir para uma pasta e trazer. Então vamos lá. Inicialmente vamos separar. Eu vou utilizar a ferramenta Select e ela também tem o atalho de teclado que a gente usa bastante, que é o S. E vamos aqui aumentar um pouquinho o size e pintar tudo que eu quero do meu dente para separar. As proximais a gente não vai conseguir, mas eu vou fazer o mais próximo possível do dente para a gente ter menos trabalho depois. Então vamos lá. Bom, pessoal, então a gente fez a marcação, a seleção do dente. E a gente vai utilizar então aqueles dois comandos que eu falei para vocês. Eles estão aqui nessa aba lateral, na aba de Modify, Optimize a Boundary e Smooth a Boundary. A gente daqui para frente vai utilizar os atalhos de teclado O e B para facilitar, que a gente vai usar muitas vezes esse comando. Então, uma primeira vez eu vou mostrar para vocês, Optimize a Boundary. Eu até vou aproximar um pouquinho e mostrar o que acontece quando a gente utiliza eles. Optimize a Boundary, na verdade, ele só muda alguma coisinha, ó, alguma malha, uma face que esteja lá não bem certinha ao redor da nossa seleção, e depois Optimize a Boundary, ele vai fazer uma linha mais reta, né, de tudo aquilo que a gente vai trabalhar. Então vamos lá, Optimize a Boundary e o Smooth a Boundary. Fez essa linha, né, o Smooth a Boundary faz essa linha aí. Dou Accept, então a gente tem uma seleção do dente bem certinho. A próxima etapa é a gente ir aqui em cima na aba de Edit e Separate. A gente poderia utilizar o atalho de teclado Y para isso. Eu tenho dois arquivos, o dente separado e a malha, né, onde a gente vai trabalhar. Por enquanto eu vou minimizar meu dente, vou diminuir ele aqui, e eu vou ter esse espaço aqui, ó, então as proximais, que a gente poderia fechar de uma forma bem rápida. Só que o que acontece? A gente vai ter não um formato da proximal bem certinho, então a gente pode trabalhar algumas coisas que vão nos ajudar aqui para a gente poder fazer o contato o melhor possível. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer apagar algumas áreas para a gente poder unir. Se a gente for olhar, eu vou aumentar bem aqui, ó, voltar um pouquinho para a gente olhar. Tá vendo que aqui a nossa malha tá invertida, não é? Eu vou trazer para o meio aqui, ó. Se eu unir essa parte com aqui, eu não consigo. Eu preciso fazer que esse dente feche aqui como se fosse, né, o dente normal, mas eu preciso tirar alguma parte daqui para que a gente inverta essa malha. E como que a gente vai fazer? Eu vou fazer algumas seleções, vou apagar algumas áreas para que depois a gente consiga que as duas se unam. Então vamos lá, mas eu vou precisar apagar essa parte pelo lado de dentro. Então vamos lá, eu vou fazendo e vou mostrando para vocês verem aqui na tela. Ok, vocês viram aqui, então que a gente vai tirar essa parte das dobras. Então a malha ela acaba fazendo uma dobra, porque quando a gente vai selecionar, a gente não consegue selecionar a proximal do dente. Então a gente tira essas dobras e essa parte da dobra que fez na extração, né, na extração daquele dente. Então vamos lá, o que nós vamos fazer? Atalho de teclado O, Optimize a Boundary. Eu vou voltar aqui um pouquinho e vou mostrar para vocês o O. Então ele faz aquela alinhada aqui na malha para que fique certinho. E depois o B, Optimize a Boundary, dou Accept. Ele vai selecionar bem certinho aquela parte que eu queria remover. E eu vou dar o Delete. Olha só, o que acontece? A gente melhora a condição de eu fechar esse dente de uma forma bem próxima do que como que o dente é exatamente. Ainda aqui a gente tem uma parte que ficou dobrada, a gente vai fazer a mesma coisa, vai selecionar e vai apagar a parte que não está tão legal. Então seleciono, Optimize a Boundary, Smooth a Boundary e Accept, ok? Olha só, mostrando aqui então que a gente conseguiu melhorar essa proximal e agora a gente consegue fechar isso de uma forma mais tranquila. Como que a gente vai fazer aqui? Ainda tem mais um pouquinho dessa aba que está dobrada, vou tirar mais um pouquinho aqui. Ok. E agora o que a gente vai fazer? Essa parte aqui então é a gengiva, né, do nosso modelo, e essa outra parte aqui seria o dente. Então nós vamos fazer o fechamento. Como que a gente faz isso? Vamos selecionar de um lado e do outro e a gente vai numa ferramenta que a gente chama de Bridge ou Ctrl B. Dou Accept e agora aqui a gente vai fechar
seleciona de novo o nosso dente. Criamos uma nova ponte e depois disso a gente dá o Accept e vai fechar esses dois buracos que acabaram ficando aqui. Como que a gente faz uma forma para fechar melhor possível isso? A gente vai selecionar novamente a borda, S, 2 cliques, selecionamos toda a borda. A gente vai dar a ferramenta de Erase and Fill, ou F. E o nosso software ele consegue fazer exatamente no formato do dente. Damos o Accept, e vamos fazer a mesma coisa com a parte de baixo. Seleciona 2 vezes aqui para dar a borda. E uma coisa interessante aconteceu que eu queria que acontecesse aqui e eu vou explicar uma forma de corrigir. Quando a gente seleciona a borda, e isso aqui é muito pequeno, olha só, eu vou ligar o W, que seria para ver o wireframe, que seria na verdade da malha, e olha só, quando eu clico aqui, como a gente tem só 2 linhas de triângulos aqui, ele acaba selecionando não só esse buraco, mas todo esse aqui também, todo o buraco maior que seria o do alvéolo. E eu quero fazer isso separadamente, porque se eu fechar aqui, ó, eu vou dar para o Erase and Fill aqui, ó, o que vai acontecer? Ele pode não fechar adequadamente como que eu quero aqui. Então, o que eu posso fazer para fazer isso separadamente? Eu vou nessa região aqui novamente, seleciono isso aqui, dou Select, e aí eu vou dar uma ferramenta que a gente chama de Remesh, que ele faz o quê? Ele vai aumentar a quantidade dos meus triângulos. Então a gente pode aumentar essa malha aqui, ó, ter vários triângulos. Dou Accept, e aí o que vai acontecer? Eu não tenho mais 2 linhas, eu tenho 3 linhas aqui. E aí fica mais fácil da gente separar em 2. Eu vou fazer o mesmo comando que eu fiz antes. Select, 2 vezes na borda, e olha só, ele fechou exatamente aqui e deixou o buraco aqui do alvéolo separado. E a gente vai lá no Erase and Fill e fecha e dá o Accept. Olha só, ficou muito legal. Então se a gente olhar aqui, ó, vou tirar a malha, vou tirar a visualização da malha, e aqui a gente conseguiu fazer exatamente como que é o formato do dente. Ok? Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl Shift G, que ele vai tirar essas face groups, ok? Vamos fazer tudo isso agora para o lado de cá. Vou mostrar para vocês a mesma coisa, acelerar um pouquinho o vídeo, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse lado. Ok, então a gente conseguiu fazer. Olha só, isso aqui foi uma falha no próprio escaneamento. Não fui eu que gerei essa falha aqui. Mas olha só esse lado. Então aqui a gente pode também consertar isso utilizando as ferramentas de escultura. A gente pode vir aqui, aumentar um pouquinho o size e utilizar a ferramenta de brushes, né, que seria a ferramenta de alisamento. A gente pode dar uma alisadinha aqui. E a gente já melhora essa condição aqui e ficou ok. Se a gente olhar aqui, a gente tem 2 dentes como se eles não tivessem, como se eles tivessem sido escaneados na parte proximal. Qual é a próxima etapa aqui? Aqui a gente vai fazer, então, um alvéolo. Como que é a forma mais fácil de a gente fazer esse alvéolo? Eu vou fazer a mesma coisa, vou selecionar a borda, mesma coisa como eu fiz ali, e uma ferramenta interessante para a gente fazer isso é, então vamos lá no Optimize a Boundary, Smooth a Boundary, Accept, e para fechar a gente usa a ferramenta de Erase and Fill e ele vai criar um alvéolo. Só que esse alvéolo, ele não está exatamente como é um alvéolo pós-tração. Ele teria que fazer aquele formato. E a melhor forma de a gente fazer isso seria com as ferramentas de escultura. Então vamos lá, vamos entrar com as ferramentas de escultura e a gente vai diminuir isso aqui, baixar um pouquinho esse alvéolo. Uma forma bem legal é ir diminuindo esse pincel, então a gente vai fazendo isso, né, com um pincel grande inicialmente, vai baixando. A gente pode usar uma ferramenta de Move, então que ela é uma ferramenta que faz fazer isso mais rapidamente, e a gente vai fazendo isso, diminuindo o size, né, o tamanho do nosso pincel, para que ele fique mais no meio mais fundo, como se fosse, né, a raiz desse pré-molar. A gente baixa assim, um pouco por vez, as laterais, e depois dá uma suavizada, que ele vai ficar com essa cara de alvéolo aqui.
Muito bem, criamos um alvéolo e conseguimos as proximais. Então a gente já tem um modelo, como se a gente tivesse extraído esse dente e um formato de como que o alvéolo vai ficar. Qual é a próxima etapa? A próxima etapa é a gente fazer um provisório. E qual seria a melhor forma da gente fazer esse provisório? A gente utilizar o dente que a gente extraiu e a gente utilizar esse alvéolo como base desse dente. Daí a gente fica com ele exatamente do formato para a gente poder capturar após uma extração. Então a gente separou o nosso dente aqui, eu vou duplicar esse modelo aqui que a gente está trabalhando. Para quê? Para fazer como se fosse a base do nosso alvéolo. Então eu vou renomear ele como base do dente. Ok, vou minimizar esse de cima, ficar só com esse de baixo. E a base do meu dente seria então esse alvéolo. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aquilo que eu quero, que seria a base, né, a parte de baixo do meu dente. Tiro o excesso aqui, não precisa ser tão grande. Ok, usamos as ferramentas Optimize a Boundary, Smooth a Boundary. Ok, e vou dar a ferramenta de Separate. Fiquei com a base, essa outra parte aqui eu vou deletar. Então eu fiquei com a base aqui, né, desse meu alvéolo. Como ele vai ser a parte de baixo dele, primeira coisa, eu vou deixar um alívio. O que eu quero fazer? Eu quero que essa base fique um pouquinho longe, vamos pensar, meio milímetro, 0,3 de milímetro. Então eu vou dar uma ferramenta que a gente chama de Extract. Eu vou subir ela um pouquinho. Como é que essa ferramenta funciona? A gente vai dar o Ctrl A e a gente vai na ferramenta de Extract. E ela vai subir, olha só, aqui ela subiu 0,2, vamos botar 0,4, que ela vai subir 0,4 de milímetro para ficar afastado do fundo do meu alvéolo. Eu posso fazer quanto que eu quiser, é só para a gente ter uma noção e utilizar a ferramenta. Então, quanto que a gente acha que tem que ficar esse dente longe do meu alvéolo, ele criou um arquivo com duas malhas, a inicial e a de cima. O que eu tenho que fazer primeiro? Apagar essa de baixo. Então eu preciso separar essas duas malhas, Edit Separate Shells, agora eu tenho a de cima e a de baixo, e eu apago a de baixo, ou seja, eu tenho a base do meu dente um pouquinho para cima do meu alvéolo. E como ele vai ser a base, então o meu dente ele vem de cima e ele vai fazer a parte de baixo do dente. Então a malha nesse caso vai estar invertida, ou seja, a minha malha está virada para cima como é o dente. Para juntar eles eu não consigo, então eu preciso, a primeira coisa, inverter a malha dessa minha base. Como que a gente faz? Ctrl A, Edit, Flip Normals. O que é o Flip Normals? A gente inverte a malha para o outro lado, porque o STL é um arquivo, um tipo de arquivo que a gente só trabalha num lado da nossa malha. O Flip Normals ele funciona como? Para a gente entender. Quando a gente tem faces triangulares, a normal era como se fosse a gente ter uma flecha saindo da base, assim, para a gente entender, no meio da nossa face. E para eu inverter a face, eu só vou inverter todas as flechas, que ela ia para cima, ela vai para baixo. Ou seja, a minha malha que está de um lado, eu vou inverter para o outro. E aí a gente vai trabalhar com ela nessa parte de baixo. Então essa que seria a base do meu dente. Ok? Agora a gente separou o dente. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho o dente. Vou diminuir aqui o meu modelo e eu tenho a base. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que unir essa parte de baixo com o meu dente. O que eu vou fazer? Primeiro a gente vai fechar esse dente como eu fechei os dentes laterais e aí depois disso eu vou tirar o meu excesso aqui para que a gente una um com o outro. Então vamos fazer isso. Ok, agora a gente vai então tirar o excesso desse alvéolo, esse dente ficou maior, né? Eu tirei bastante alvéolo ali, então vamos tirar o excesso para que a gente possa formar essa base do meu dente. Então, onde que seria o excesso? Seria mais ou menos aqui, ó, que tem um pouco a mais, vamos selecionando. Ok, e qual a última etapa para a gente fechar esse nosso dente aqui? A gente vai unir esses dois arquivos.
Como são dois arquivos, a gente precisa que eles estejam juntos para que a gente possa unir. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai clicar num, Shift clica no outro, Combine. Criamos um arquivo só. Eu vou botar aquele como dente. Ok. Aí aqui, o que a gente vai fazer para isso? Eu vou selecionar uma borda e a outra borda, Optimize a Boundary, Smooth a Boundary, Accept, e a gente vai usar a ferramenta que chama de Join. Ou seja, ele fecha todo esse meu dente, criando um arquivo único e fechado. Dou ESC. No final de tudo, Ctrl A, Ctrl Shift G, a gente tem tirando os face groups, e eu só vou dar uma melhoradinha se eu quiser em algumas áreas aqui com o nosso sculpt, fazendo só basicamente uma ferramenta de brush, que seria uma ferramenta de suavização, e dando esses ajustes. Eu estou mostrando aqui como é que ele acontece com a malha quando a gente modifica isso. Ou seja, olha aqui, e agora a gente tem um dente, né? Então, bem certinho, um provisório que a gente pode trabalhar. A última etapa, então, agora eu vou tirar essa malha, é a gente deixar ele oco, então para poder passar através dele o nosso componente. Que seria como? A gente vai trazer um cilindro. Vamos lá, eu tenho então arquivos que eu posso trazer. Esse é um cilindro, ele vai vir maior, a gente vai ver, ele sempre vem grandão perto do meu dente. Olha só, ele tem 73 milímetros. Mas para eu trabalhar, o que eu faço? Eu vou colocar ele com, vamos pensar assim, 3 milímetros. Deixa com a escala uniforme, 3 milímetros, dou Accept, ele vai ficar bem pequeno. A gente só aumenta nesse sentido. Vamos chegar ele para ficar próximo do nosso dente e vamos aumentar ele tamanho, que seria no size Y, 15 milímetros, dou Accept. Vamos aumentar ele no size Y, 15 milímetros, tiro o Uniform Scale, dou Accept, e agora a gente vai acertar ele para ficar bem no meio do meu dente, para a gente fazer o buraco, que eu quero é mais ou menos aqui, ó, né? Então vamos pensar, isso aí sempre vai ser relacionado à posição tridimensional que a gente planejou do nosso implante. Então aqui seria isso, vou dar uma melhorada, eu acredito que seja isso. Ok, Accept, e agora eu vou fazer o buraco. Como que a gente vai fazer isso? Clico no meu dente, Shift o espaço do nosso cilindro que vai passar por dentro, Boolean Difference, que é a diferença entre os dois. Então não deixo clicado o Preserve Groups e o Auto Reduce, porque às vezes ele fecha esse espaço na hora de dar o Accept, dou Accept, e o nosso dente está aqui, pronto. Eu vou agora maximizar o nosso modelo. Olha só o que aconteceu. Eu fiz um dente muito próximo daquele alvéolo que a gente ia trabalhar. Então, vou subir ele um pouquinho para a gente entender como é que ele é, ó, exatamente no formato, utilizando o dente do nosso paciente. Isso fica muito, mas muito próximo. A gente vê que isso são ferramentas que são muito interessantes. Elas nos dão trabalho, elas são difíceis às vezes da gente aprender e dominar, mas na hora que a gente domina, a gente consegue ver que isso em pouco tempo a gente faz isso. Eu estou fazendo isso tudo e explicando. Se eu pudesse fazer isso aí direto, a gente demoraria alguns minutos, né? E a gente teria um dente muito certinho aqui, utilizando o Mesh Mixer, que é um software livre. E aí, pessoal, aprenderam a usar as ferramentas que são bem importantes para a gente poder trabalhar e fazer um dente, fazer uma extração? Não tem muita dificuldade. A gente dominando essas ferramentas, treinando, pegando modelos, fazendo essas extrações, a gente começa a ver onde são os problemas, onde a malha vai nos atrapalhar para a gente poder fazer esse dente, onde a gente tem uma malha invertida, onde a gente tem poucas faces que também vão atrapalhar a gente fechar esse dente. Tudo isso é de a gente treinar, a gente pegar modelos, fazer e depois colocar, imprimir e a gente conseguir trabalhar com isso. Isso facilita a nossa vida no consultório, porque a gente pode sentar, desenhar, já mandar para a impressora lá no nosso próprio consultório mesmo, e imprimir, já ter tudo pronto para a gente na hora da nossa cirurgia não ter que fazer isso na mão, ou mesmo ter que mandar para um laboratório com custo para tudo isso. Então, a gente tem uma facilidade de utilizar um software livre e utilizar uma impressora no nosso próprio consultório para fazer tudo isso. Se você tem alguma dúvida, deixa ali nos comentários. Eu tentei falar tudo o que poderia acontecer de problemas. Se acontecer alguma outra coisa diferente, escreve lá nos comentários
comentários que eu posso te ajudar, posso fazer um vídeo explicando isso. E não deixe de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar para aquele colega que tem dificuldade para trabalhar e que queira aprender, que tenha vontade de aprender. Valeu e até mais! Thank you.